Nós temos que partir do princípio que essa conversa que nós vamos ter com essa outra pessoa é com a intenção de solucionar o problema. Então, quando eu percebo que algo me incomoda, que algo me irrita, eu tenho que fazer um trabalho interno para entender por que aquilo me irritou. E a partir do momento que você entende o porquê daquilo que te irritou, você consegue já partir para começar a solucionar as coisas. Outro ponto importante é a gente entender que dentro daquela situação incômoda, alguma parte é sua responsabilidade. Então não é só culpa do outro. Não adianta a gente jogar toda a nossa frustração por aquela situação ter acontecido diferente do que a gente imaginava somente a cargo do outro, certo? Então, tendo em vista isso, que não é responsabilidade integral do outro, que o fato de você ter se irritado, entristecido ou angustiado não é culpa do outro, isso é sobre você, é sobre como você lida com certas situações, tá bem? E essa intenção focada em solucionar o problema. Então a gente precisa ter essas coisas claras com a gente mesmo, entender o que foi o problema, ter clareza do que foi o problema, o que foi que aconteceu, e pensar com você mesmo ali quais são as opções de solução, no caso você seja um líder de uma empresa, como que a gente pode solucionar aquilo ali. Quando você não sabe por onde solucionar, qual solução trazer, é legal você também chamar aquela pessoa para compartilhar, você partilhar como você está se sentindo em relação àquilo e juntos vocês buscarem uma solução. E dessa solução vocês fazerem um combinado que seja bom para você, um combinado que seja bom para a pessoa, para que a partir dali, daquele problema que surgiu, vocês tiveram uma conversa e aí vocês partem para um combinado para que este problema não aconteça novamente. A conversa em si, a gente sempre tem que chegar com muita tranquilidade. Não adianta a gente conversar quando a gente está com raiva, quando a gente está extremamente afundado naquele sentimento, seja raiva, angústia ou tristeza. Então você primeiro se centra em você, de repente fazer uma meditação ou se acalma, pensa sobre aquele problema com assertividade, pensa que aquele problema é como se fosse o seu irmão com a mulher dele. O que você diria para ele? Ou se fosse algum colega seu de trabalho com um problema com o chefe, o que você diria para esse colega de trabalho? Então, este movimento de você se tirar da situação, olhar ela de fora, como se fosse com outra pessoa, traz um pouco mais de clareza, porque a gente coloca um pouco do que a gente está sentindo de lado para trazer clareza. O que a gente sente sobre aquilo, sobre determinada situação, não é culpa da situação. O que nós sentimos por causa daquela situação tem a ver com o nosso filtro de crenças. Então, por exemplo, acontece você é demitido do seu trabalho. Você pode ficar muito frustrado, triste, tem umas pessoas que ficam deprimidas por causa disso, ou você pode seguir um outro caminho e confiar que vai vir um trabalho melhor, que, bom, tudo bem, ou buscar entender o que foi que aconteceu para você melhorar. Entende que são várias opções para uma mesma situação, mas o que muda as opções é o observador. Então se coloque para fora da situação, pense que a situação é com uma outra pessoa e o que você faria. Isso vai trazer mais assertividade para você. Tendo um pouco mais de clareza, porque você também precisa ouvir o lado da outra pessoa, você vai conversar com essa pessoa. Essa conversa é muito importante, ela não pode ser adiada, não pode ser empurrada com a barriga, não é o tempo que vai resolver. As conversas sérias precisam ser conversadas. Então, chame essa pessoa para conversar. Explique sobre o que é aquela conversa. Conte como você se sentiu. Pergunte para ela como ela está se sentindo em relação a isso. E busquem soluções juntos. Sem culpabilizar o outro. Sem, eu fiquei irritado porque você extrapolou a fatura do cartão, por exemplo, né? Uma conversa de marido e mulher, por exemplo. Poxa, você gastou demais. Em vez de você ir por esse caminho de, poxa, você sempre gasta demais,
Isso daí é de culpabilizar o outro, de diminuir o outro. Você gasta demais, todo mês é assim. Percebe que nessa fala não existe foco em solucionar nem assertividade? Nessa fala a gente só tá jogando pro outro os problemas dele. E de fato pode ser que aquela pessoa gastou demais, ou pode ser que de repente ela precisou fazer uma compra de emergência, alguma coisa assim do tipo. Então, quando a gente só joga, só ofende o outro ali, só aponta as coisas que a gente acha que o outro errou, a gente nem dá uma oportunidade para o outro explicar o que aconteceu. Por que, por exemplo, excedeu o limite ali da fatura que vocês tinham combinado. Então, você trazer ali com clareza, olha, amor, querida, eu vi que esse mês aqui você passou o que a gente combinou aqui da fatura do cartão. Eu fico chateado quando isso acontece, porque pra mim é muito importante a gente economizar, é importante que a gente pague as nossas contas em dia. O que tá acontecendo que você não conseguiu seguir o nosso combinado? E aí ela vai falar. Ela pode falar, eu tive que fazer uma compra extra, lembra, foi aquela compra que eu te falei, que você me autorizou, eu não consigo me controlar com o dinheiro, por exemplo. Independente do problema que for, vocês buscarem solucionar. Eu não consigo. Ela fala que não consegue se controlar com o dinheiro, por exemplo. Bom, então o que a gente pode fazer para resolver isso daí? Quer fazer uma terapia? Fazer uma terapia de casal? Então, tão importante quanto ter assertividade é você ter o foco na solução e estar disposto a solucionar, independente do que seja. No trato com um funcionário, caso você seja um líder, você chamar o seu funcionário, por exemplo, e falar, olha, percebi que você se incomodou com tal situação, tá tudo bem? Tem alguma coisa que a gente precisa conversar? E aí você vai ouvir o seu funcionário. E ele pode falar, porque eu não tô feliz com isso, eu não tô feliz com aquilo, não sei o que lá. E você trazer pra ele, olha, eu entendo que você tá insatisfeito com tal e tal ponto, que bom, obrigado por trazer esses pontos pra gente melhorar a nossa empresa, pra gente é super importante ter o retorno de vocês. Mas também ficar assim na sua frustração sem me dizer nada, não me ajuda a melhorar e também não ajuda o seu trabalho. Então, já que você me trouxe esses pontos, eu gostaria de reforçar com você que é muito importante que você mantenha o seu ambiente de trabalho limpo, que mesmo quando você estiver nos seus dias difíceis, faça o seu trabalho direitinho. Que para a empresa é muito importante o seu trabalho, é importante que você faça ele sempre e bem. E crie acordos. Entendo que você não está num dia legal, tudo bem, mas aí no dia seguinte você compensa, entendeu? Foco na solução, vai trazer bastante assertividade para vocês, disposição para os combinados, para fazer combinados de qualidade, que tanto você quanto a outra pessoa possa cumprir. Não adianta você fazer um combinado, por exemplo, combinados que a gente faz com a gente mesmo. A partir da semana que vem eu vou malhar todos os dias e vou cortar todos os carboidratos da minha dieta. Aí você faz um dia, no outro dia você tá acabado, não consegue cumprir com você mesmo, e aí acontece, às vezes acontece esse atrito com a gente mesmo. A gente perde a nossa confiança na gente, mas é porque foi criado um acordo que não combina, a gente não vai conseguir cumprir. Entende? Então crie acordos de qualidade entre você e seu parceiro e tenha conversas amorosas e gentis, com disposição para melhorar, para ceder. E ceder não significa abrir mão dos seus valores. Ceder significa que estamos nos construindo, tanto você quanto o seu parceiro. Então trazer essa comunicação, sempre evitando de você ir naquele looping, naquela força dos seus sentimentos de raiva, de tristeza, você conversar com calma, com foco na solução, com disposição para fazer o que for necessário para que vocês se resolvam e com amorosidade, lembrando que às vezes o acordo pode acontecer de ser quebrado, aí vocês têm que conversar de novo e fazer acordos melhores ainda, tá bem? Então, espero ter ajudado vocês e espero que a comunicação de vocês seja cada vez mais assertiva e amorosa com os outros, mas especialmente com você mesmo. Olá, queridos! Tudo bem? O
vídeo de hoje é para falar sobre como ter conversas assertivas, gentis e amorosas. Como lidar melhor com os desafios na nossa vida, seja com o nosso parceiro, o nosso marido, esposa, com o colega de trabalho, com o pai, com a mãe. Bom, a conversa gentil, amorosa e assertiva, muitas vezes nós acreditamos que para nós sermos assertivos, nós temos que ser grosseiros para impor os nossos limites. Ao mesmo tempo, a gente também acredita que quando trazemos muita amorosidade, muita gentileza, nós estamos sendo moles. E a gente muitas vezes acredita que assertividade e amorosidade não combinam, quando na realidade os dois ali bem equilibrados e misturados na medida certa é o que trazem a solução para a maioria dos nossos conflitos. Boa parte dos nossos conflitos acontece porque a gente de fato não consegue comunicar exatamente como estamos nos sentindo, o que nós gostaríamos de fazer, e a gente muitas vezes não consegue entender do outro também como ele está se sentindo e qual é o ponto de vista dele. Então, esses dois pontos são super importantes a gente trazer a nossa compreensão e trazer um questionamento. Eu estou mesmo comunicando o que eu estou sentindo para o outro? E buscar entender se realmente está existindo essa comunicação, se você está sendo claro, ou se você está procurando que a pessoa entenda nas entrelinhas. O óbvio, gente, o óbvio precisa ser dito. E a gente tem como fazer isso de maneira amorosa, mas ele precisa ser dito. O que pra mim é óbvio, pra você não é óbvio. Então, se a gente vai ter um relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou qualquer outro tipo de relacionamento, a gente precisa alinhar algumas coisas que são importantes para mim, as coisas que são importantes para você, e a gente trabalhar juntos, entendendo quais são os nossos limites. Impor os nossos limites, queridos, também não precisa ser com grosseria, não precisa ser com arrogância. Os limites podem e devem ser impostos com amorosidade. A gente não precisa xingar o outro, gritar com o outro para que ele entenda que ele ultrapassou o nosso limite, tá bem? A conversa assertiva e amorosa, a gente tem que começar a partir do princípio